Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este sábado, dia 11 de março, com a Premier League, campeonato inglês, onde temos a equipe do Bournemouth enfrentando a equipe do Liverpool. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bournemouth, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Bournemouth é a última colocada com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe do Liverpool é a quinta colocada com 42 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Liverpool. Melhor opção para esse confronto, deixo duas opções. A primeira, fora, Liverpool para vencer, ou partida acima de 2,5. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Espanhol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Espanhol, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Real Madrid é a segunda colocada com 53 pontos ganhos. Já a equipe do Espanhol é a 13ª colocada com 27 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Real Madrid e apenas 1 para a equipe do Espanhol. Melhor opção para esse confronto, casa, Real Madrid para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Augsburgo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Augsburgo, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Bayern de Munique é a primeira colocada com 49 pontos ganhos. Já a equipe do Augsburgo é a 13ª colocada com 27 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Bayern de Munique e 2 vitórias para a equipe do Augsburgo. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Ainda no campeonato alemão, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Borussia Mönchengladbach. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Mönchengladbach, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Red Bull Leipzig é a quarta colocada com 42 pontos ganhos, enquanto a equipe do Borussia Mönchengladbach é a 10ª colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig e 3 vitórias para o Borussia Mönchengladbach. Melhor opção para esse novo encontro, casa, Red Bull Leipzig para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Leicester enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Leicester é a 15ª colocada com 24 pontos ganhos, enquanto a equipe do Leicester é a 10ª colocada com 34 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Leicester, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Chelsea. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Tottenham enfrentando a equipe do Nottingham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Tottenham é a quarta colocada com 45 pontos ganhos. E a equipe do Nottingham é a 14ª colocada com 26 pontos ganhos.
Dos últimos 3 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Tottenham e 1 vitória para a equipe do Nottingham. Melhor opção para esse confronto, casa, Tottenham para vencer. Pela Liga 1, Campeonato Francês, temos a equipe do Auxerre enfrentando a equipe do Rennes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Auxerre, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rennes, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Francês, a equipe do Auxerre é a 17ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Rennes é a 5ª colocada com 46 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, fora, Rennes para vencer ou partida acima de 1,5. Pela Superliga da Turquia, temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Kasımpaşa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kasımpaşa, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Turco, a equipe do Galatasaray é a primeira colocada com 57 pontos ganhos. E a equipe do Kasımpaşa é a 13ª colocada com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Galatasaray, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Kasımpaşa. Melhor opção para esse confronto, casa, Galatasaray para vencer. Campeonato Italiano, temos a equipe da Napoli enfrentando a equipe do Atalanta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Napoli é a primeira colocada com 65 pontos ganhos. Já a equipe do Atalanta é a 6ª colocada com 42 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe da Napoli e 3 vitórias para a equipe do Atalanta. Mas, apesar do bom momento da equipe da Napoli, vamos de casa, Napoli para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Young Boys enfrentando a equipe do Sion. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, ela empatou 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sion, ela perdeu 3 e empatou 2. No atual momento do Campeonato da Suíça, a equipe do Young Boys é a primeira colocada com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Sion é a 9ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Young Boys e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, casa, Young Boys para vencer. Pela Superliga da República Tcheca, temos a equipe do Slavia Praga enfrentando a equipe do Vitória Pilsen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Pilsen, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. No atual momento do campeonato da República Tcheca, a equipe do Slavia Praga é a primeira colocada com 50 pontos ganhos. Já a equipe do Vitória Pilsen é a 2ª colocada com 49 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Slavia Praga, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Vitória Pilsen. Devido a esses bons momentos das duas equipes, melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato da Croácia, temos a equipe do Šibenik enfrentando a equipe do Dinamo de Zagreb. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Šibenik, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Zagreb, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato da Croácia, a equipe do Šibenik é a 9ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Dinamo de Zagreb é a primeira colocada com 56 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Šibenik
e 4 vitórias para a equipe do Dinamo de Zagreb. Melhor opção para esse confronto, fora. Dinamo de Zagreb para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Schalke 04 enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Schalke 04, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Schalke 04 é a 17ª colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Borussia Dortmund é a 2ª colocada com 49 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse confronto, fora. Borussia Dortmund para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Crystal Palace enfrentando a equipe do Manchester City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crystal Palace, ela empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Crystal Palace é a 12ª colocada com 27 pontos ganhos. A equipe do Manchester City é a 2ª colocada com 58 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Crystal Palace, um empate e 3 vitórias para a equipe do Manchester City. Melhor opção para esse confronto, fora. Manchester City para vencer. Primeira Liga, campeonato português, temos a equipe do Vitória Guimarães enfrentando a equipe do Arouca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arouca, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato português, a equipe do Vitória Guimarães é a 5ª colocada com 40 pontos ganhos, enquanto a equipe do Arouca é a 7ª colocada com 34 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve apenas uma vitória para a equipe do Guimarães, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Arouca. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato holandês, temos a equipe do AZ enfrentando a equipe do Groningen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Groningen, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do AZ é a 3ª colocada com 50 pontos ganhos. A equipe do Groningen é a 17ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do AZ, um empate e 2 vitórias para a equipe do Groningen. Melhor opção para esse confronto, casa. AZ para vencer. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Seraing enfrentando a equipe do Antwerp. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Seraing, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Antwerp, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do Campeonato da Bélgica, a equipe do Seraing é a 18ª colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Antwerp é a 3ª colocada com 57 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Seraing, um empate e 3 vitórias para a equipe do Antwerp. Melhor opção para esse confronto, fora. Antwerp para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Bologna enfrentando a equipe da Lazio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bologna, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Bologna é a 8ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe da Lazio é a 3ª colocada com 48 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Bologna e 3 vitórias para a equipe da Lazio. Melhor opção para esse confronto, empate fora. La Liga,
Campeonato Espanhol, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Osasuna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Valência é a 19ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Osasuna é a 8ª colocada com 34 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Valência, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Osasuna. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato francês, temos a equipe do Brest enfrentando a equipe do PSG. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brest, ela empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato francês, a equipe do PSG é a primeira colocada com 63 pontos ganhos. Já a equipe do Brest é a 15ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do PSG. Melhor opção para esse confronto, fora, PSG para vencer. Primeira Liga, Campeonato Português, temos a equipe do Vizela enfrentando a equipe do Braga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vizela, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Português, a equipe do Vizela é a 9ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Braga é a 3ª colocada com 52 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Vizela e 4 vitórias para a equipe do Braga. Melhor opção para esse confronto, fora, Braga para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Bayern de Munique vs Augsburgo, partida acima de 2,5. Real Madrid vs Espanhol, casa, Real Madrid para vencer. Bournemouth vs Liverpool, fora, Liverpool para vencer. No bilhete do dia temos Brest vs PSG, fora, PSG para vencer. Leicester vs Chelsea, partida acima de 1,5. Tottenham vs Nottingham, casa, Tottenham para vencer. Red Bull Leipzig vs Borussia Mönchengladbach, casa, Red Bull Leipzig para vencer. Para o nosso terceiro bilhete do dia temos Seraing vs Antwerp, fora, Antwerp para vencer. Vitória Guimarães vs Arouca, dupla chance, vitória do Vitória Guimarães ou partida terminando empatada. Cybernik vs Dinamo de Zagreb, fora, Dinamo de Zagreb para vencer. Alcheren vs Rennes, fora, Rennes para vencer. Para o nosso quarto e último bilhete do dia, temos Crystal Palace vs Manchester City, fora, Manchester City para vencer. Vizela vs Braga, fora, Braga para vencer. Bolonha vs Lazio, uma dupla chance, vitória da equipe da Lazio ou partida terminando empatada.